Nós vamos dar continuidade onde nós paramos. Nós estávamos falando sobre batismo com fogo, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, dons de línguas. Essa é a segunda pregação de uma série de mensagens, onde o meu desejo é trazer esclarecimento e não fantasioso na sua vida. Ore pela irmã Alana. Você está vendo o Lucas um pouco mais triste e abatido aqui. Ele está sem a companhia dela. Ela caiu num buraco e está com perna enfaixada, desde o joelho até a canela. Deus vai abençoar e vai restaurar a saúde perfeita da irmã Alana em nome de Jesus. Atos capítulo 2, mais uma vez, nosso texto base, o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13. A chegada do Espírito Santo. Nós estudamos anteriormente, o Espírito Santo já agia em meio ao seu povo, já agia em meio à igreja, mas agora chegou o momento onde ele estaria dentro de cada um de nós. Nós seríamos a habitação do Espírito Santo. E foi um dia realmente que impactou a história da igreja. Eu vou ler os versículos ímpares e eu peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Todos acharam? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por que cada um falava em línguas diferentes? Porque ali haviam pessoas de nacionalidades diferentes. Então você concorda comigo que havia um propósito? Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Entendeu? O versículo 6 responde o propósito que aconteceu nesse momento. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com tremor em nossos corações, nós queremos quebrar heresias essa manhã, ó Pai, falácias, coisas que o neopentecostalismo corrompeu a igreja, ó Pai. Queremos de fato ser uma igreja bíblica, fiel às Tuas Escrituras e não sermos levados por ventos de doutrina. Fala aos nossos corações, ó Pai. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos à Tua Palavra, em o nome de Jesus. Glória a Deus, você pode se assentar. Como a nossa mensagem hoje está numa dinâmica um pouco parecida com o EBD, se sinta à vontade para estar utilizando o celular para tirar prints, fotos, se quiser, dos slides que eu vou estar projetando essa manhã. Como nós vamos ler bastante essa manhã, então você nem se incomode em abrir a sua Bíblia, só fique com sua Bíblia marcada no texto base do livro de Atos, capítulo 2. Nós fizemos 3 perguntas há 2 semanas atrás, no Dia dos Pais. Primeiro, batismo com fogo existe? Pergunta para o seu irmão. Alguém por um acaso, vou fazer uma pergunta bem irônica, que vou estar falando ao longo da pregação. Alguém por um acaso viu o Novo Testamento, alguém sendo convidado, vamos ali ser batizado com fogo? Alguém viu? Na sua Bíblia? Não? Legal. Temos que pensar, a nossa fé ela é? Batismo no Espírito Santo existe? Amém? Existe, glória a Deus. Mas nós temos que entender o perigo que algumas pessoas tratam ele como uma espécie de batismo superior. Eu sou um cristão superior, eu sou de melhor qualidade, porque eu tive uma experiência diferenciada. Esse é o problema.
quando falamos do batismo do Espírito Santo. Então vamos voltar um pouquinho nesse assunto, olharmos em campos e visões diferentes. E em terceiro lugar, né, consolidando com o que nós falamos, que muitas pessoas consideram o batismo no Espírito Santo como um segundo espécie de batismo, apesar de Paulo insistir que é apenas... Temos que entender isso. Mas a Bíblia já falava, meu povo é destruído do que lhe falta. Existe um perigo muito grande quando nós não pensamos naquilo que nós estamos fazendo. Viver no automático é muito perigoso, porque isso nos deixa suscetíveis a sugestões. E muitas das vezes, uma sementezinha plantada em nosso coração de forma errada pode se transformar numa verdadeira aberração. Cientificamente, pasmem, para a vergonha nossa, o povo brasileiro, segundo a OMS, é considerado um dos povos mais ansiosos do mundo. Fala para o seu irmão, você é ansioso? Pergunta para ele. E uma coisa muito perigosa que anda de mãos dadas com a ansiedade é o imediatismo. Ou seja, todo ansioso normalmente, ele gosta de respostas rápidas. Você já trabalhou com tipo, muitos chefes, né, de cargos de empresa, quando o funcionário é muito calmo, muito tranquilo, fica nervoso, vamos embora, se mexe logo, resolve, me responde isso logo, eu quero a minha resposta logo. Então, normalmente, o ansioso, ele gosta de respostas imediatas. O imediatismo anda com a pessoa ansiosa. E isso acaba se tornando algo muito perigoso quando pessoas mal intencionadas, ao observar a expectativa que a pessoa tem, o desejo muito grande de querer preencher isso com o fantasioso. Isso tem se tornado um verdadeiro problema dentro da igreja em dias atuais. Então, questões culturais da nossa sociedade, como falta de estudo e entendimento, falta de estudo da palavra de Deus, o imediatismo do povo, que possui como característica a ansiedade, é natural do nosso povo, somado a pessoas mal intencionadas que aprenderam a manipular as pessoas por meio de heresias dentro da casa de Deus, fingindo estar tudo bem, normatizando coisas que não existem na palavra de Deus, pois como a igreja enche e cria movimento, quase que eles afirmam para si mesmo, o fim... Fala para o seu irmão, o fim não justifica os meios. Porque os meios que você escolher para conduzir a sua vida podem te levar para o céu ou... Então você que é convertido, eu quero te convidar a pensar essa manhã. Como eu, homem, pecador, de um coração extremamente enganoso. Fala para o seu irmão, enganoso. É isso que a Bíblia diz. Né? Se você gosta, meu lindo, minha linda, não, aqui você não escuta que você é lindo e linda. Aqui você tem um rosto, né, formoso, porque o Espírito Santo de Deus habita em você e reflete a glória de Deus. É o máximo que eu posso te elogiar aqui. Mas, todos nós como pecadores, como eu e você podemos determinar alguma coisa e dar ordens para o Espírito Santo de Deus? Uma certa vez, um diácono que gostava de me afrontar, não está mais no nosso meio, no que diz respeito à dinâmica do nosso culto, ele me jogou um versículo em cima de mim, eu era pastor, nem pastor era ordenado ainda, ele jogou um versículo em cima de mim para justificar as estripulias e a falta de respeito dele com a dinâmica do culto, como uma espécie de afronta. E eu levei aquela semente para o coração e eu pensei, quase por um instante cheguei a pensar que aquilo fosse verdade. Mas leia comigo. Olha, ele me exortou com esse seguinte versículo. Leia para mim, por gentileza. 1 Coríntios 14, 32. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O espírito que está ali é maiúsculo ou minúsculo? Então, o que ele quis dizer para mim é que ele, no altar, ele podia dar ordem ao Espírito Santo. E se eu não estudasse a palavra de Deus, eu ia carregar essa heresia para o resto da minha vida. Só que o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que se um profeta faz coisas erradas, ele não pode chegar e dizer que foi o Espírito Santo de Deus que levou ele a fazer isso. Porque, na verdade, o espírito do profeta está submisso a ele.
Ou seja, aqueles que fazem aberrações e anomalias dos altares da igreja, alegando ser coisas espirituais, na verdade, no dia do juízo, terão que prestar contas a Deus de tudo aquilo que eles fazem fora da palavra de Deus e que eles dizem ser do Espírito Santo de Deus. Não atribua ao Espírito Santo o que ele não deu ordem, o que ele não falou. Isso está comprometendo a saúde espiritual da igreja. Mas a Bíblia já falava isso. O Brasil tem se tornado uma fábrica de fábulas e heresias. Veja, 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4, leia para mim. Diante de Deus, esse tempo já chegou. As pessoas não estão suportando a palavra de Deus. As pessoas não aguentam mais a palavra de Deus. A internet cristã não aguenta mais a palavra de Deus. E estão criando um evangelho à sua própria maneira, vontade. Aí olha o que ele fala: se rodearão de mestres segundo as suas próprias, como se sentindo coceiras no ouvido, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a... Esse é o cenário da igreja no Brasil. Uma igreja que segue fábulas, que segue heresias, porque tem preguiça de ler a palavra de Deus. Ou quando não, interpreta a palavra de Deus como ela quer. Só que a palavra de Deus não é interpretada como ela quer. A palavra de Deus, ela é muito clara. Fala para o seu irmão, ela é muito clara. E quando falamos sobre batismo com fogo, um assunto que divide muito a igreja, vimos que Mateus e Lucas foram os únicos que trataram esse texto, prevendo aquilo que João Batista já havia dito em Mateus 13:11, onde ele falava: eu batizo vocês com água para arrependimento, para aquele que vem depois de mim, Jesus Cristo que chegaria, todo-poderoso, né? O qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito e com... Ou seja, ele tem a salvação e o juízo em suas mãos. Lucas e Mateus vão explicar isso de uma forma mais clara agora. E o machado já está posto à raiz. Deus está aqui peneirando. Fala para o seu irmão, Deus está peneirando. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, para aquele que vem depois de mim, e é mais poderoso que o qual não sou digno, né? Já lemos já. E versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca... Eu botei? E volta. Isso, lê para mim, o versículo último. Ele tem a pá... Esse é um tipo de pregação muito densa, por isso ela é gravada, você tem slide para facilitar a dinâmica do culto, mas nós temos que pensar sobre a Bíblia. Eu não estou aqui rejeitando em hipótese alguma nenhuma analogia feita na palavra de Deus no que diz referente ao Espírito Santo ser tratado como fogo. Não, você vai ter texto, eu não estou cometendo essa heresia de ignorar isso, mas pare de pedir coisas estranhas que não são coerentes com a palavra de Deus, mas que geram movimento na igreja. Porque ao invés de pedir batismo com fogo, que é essa forçação de barra que as pessoas fazem desse texto, você não pede que o Espírito Santo de Deus que habita em você purifique e limpe o seu coração. Não é tão simples isso. Só que eu criar níveis de batismo é legal, porque eu posso cobrar você dinheiro de um curso, venha conhecer, existe isso, existe essa zombaria. Venha aprender os métodos do batismo. Empresas chegam até o seu pastor, venha conhecer as estratégias para que o Espírito Santo haja na sua igreja. Estratégia? Ele é um vento, ele sopra onde quer, age como quer. É ele quem faz,
não é o homem Vitor que faz, é o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja está achando que o Espírito Santo é algo que dá ordens. Não, ele me usa conforme a vontade dele. Uma vez que eu me encho das coisas do Senhor, eu me encho de fé. A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Então eu me encho das coisas de Deus e eu começo a afinar meus ouvidos à voz do Senhor, porque o Espírito Santo é coerente com a sua palavra. Se eu carrego a palavra dele em meu coração, meus ouvidos sempre estarão atentos a esse evangelho e eu vou ser um instrumento de bênção para cumprir a vontade de Deus e não do homem. Eu não posso colocar ali, porque eu não boto culto de libertação. Conhecer eles é verdade. Todo mundo que conhece a Bíblia é liberto. O máximo que eu posso fazer ali, né, é um culto de oração e intercessão para parentes e amigos nossos que possam estar passando. Você entende como essas dinâmicas, se nós não pararmos para olhar o culto da igreja, comparado à palavra de Deus, nós vamos normatizar na nossa vida espiritual heresias e com isso afastar a presença de Deus em nossas vidas. Lucas também tratou esse texto também. Se você quiser mais um texto de apoio, João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo vocês com água. E o versículo 17 diz, é a mesma coisa que Mateus falou. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira, recolher o trigo do celeiro, porém queimará a falha num fogo que não se apaga. Então, peça para que Deus purifique seu coração, peça para que Ele limpe, mas cuidado. Ah não, pastor, estou passando pela prova, então isso é um batismo de fogo. Mais uma heresia. Vamos voltar para Eclesiastes. Salomão disse o quê? Tudo acontece, nós já estudamos sobre isso, o mal vem sobre... E muitas das vezes a própria pessoa usa termos como batismo com fogo para justificar a sua carnalidade, os seus pecados e a sua falta de sabedoria na forma como conduzir a sua vida. Cuidado, o que muitas pessoas chamam de provação simplesmente é falta de sabedoria, falta de ouvir a voz de Deus. Mas é bonito falar, estou passando por provações. Provações existem? Fala para o seu irmão, sim. Mas nós precisamos ter nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor para entender o que nós estamos enfrentando. Então, peça para que o Espírito Santo de Deus purifique o seu coração. Mas pense 2 vezes antes de achar que existe alguma espécie de batismo caracterizado como fogo, porque é um só batismo, um só Espírito, um Pai que é sobre todos. E pastor, no que diz respeito então àqueles que foram batizados no Espírito Santo logo depois do dia de Pentecostes? Vão pensar. Concorda comigo que os primeiros irmãos na fé só haviam passado pelas águas porque ainda não haviam, o Espírito Santo não havia se derramado sobre a igreja? Então, se fez necessário que os apóstolos, inclusive, se deslocaram para Samaria, tiveram missões específicas, Pedro e João em Samaria. Se você estudar em casa, Atos capítulo 8, do 14 ao 17, o Espírito Santo de Deus já havia sido derramado, mas muitos irmãos batizados não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Hoje, quando você é batizado, o que o pastor fala quando você passa pelo tanque? Eu batismo nessas águas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que surge uma nova criatura para andar em novidade de vida pelo poder, porque nós só podemos andar pela fé, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, em você habita o Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo é uma realidade bíblica. Capacita os crentes para a missão de Deus, mas não deve ser confundido com experiências sensacionalistas ou normatizado por manifestações específicas como línguas. Quando Deus te dá a missão, te capacita, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, em você passa a habitar o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de um batismo diferenciado, um batismo de outro nível, para que você seja... Não, em você... Vou fazer uma forma bem séria aqui. Fala para o seu irmão, você é especial. Em você, mas não é por de você, não. É porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Isso é importante, você tem que entender isso. Não trate de só menos. Sabe por que você fica triste às vezes quando você peca? É porque exatamente o Espírito Santo de Deus constrange o seu coração e te chama a voltar para os caminhos do Senhor. Sabe quando você descobre que o Espírito Santo de Deus já se afastou de você? É quando você peca e você não sente mais nada. É aí que a coisa fica séria.
Agora, se você tropeça, porque todos nós tropeçamos, somos pecadores e carecemos da graça e misericórdia de Deus, e isso incomoda o seu coração, aleluia. É o Espírito Santo, porque o homem, a melhor parte que existe em nós, é o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que mais atrapalha a igreja no Brasil é o fantasioso. Então, no ano passado, nós fizemos uma investigação no que diz respeito à chegada do Espírito Santo. Aos primeiros momentos que são registrados no livro de Atos. Hoje eu quero trazer parte dessa investigação de volta para que você possa defender a sua fé. Fala para o seu irmão, você sabe defender a sua fé? A gente tem que saber defender a nossa fé. Nós não somos sensacionistas, né? Nós entendemos que os milagres não cessaram, não somos sensacionistas, não somos, existem denominações que são, mas nós temos que entender. Falei palavra certa? Se eu errei, me corrija. Então, nós precisamos entender uma coisa. Se nós não entendermos as manifestações do Espírito Santo na palavra de Deus, e não procurarmos padrões daquilo que aconteceu ao longo da história, nós poderemos estar cometendo heresias no nosso culto. E nós não podemos deixar que o culto na igreja seja algo guiado pelo emocional. Existe uma razão na nossa fé. Cristo em vós? Nessa investigação que nós fizemos anteriormente, nós mostramos o primeiro caso da chegada do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4, é importante nós aprendermos a ler a palavra de Deus. Eram línguas de fogo ou línguas como de fogo? Porque entenda bem, uma pessoa, vamos ser assim, naquele tempo principalmente, hoje nós somos pessoas que estamos mais acostumados com certas coisas, porque o fantasioso na nossa mente foi alimentado por muitos filmes ao longo da história. Saberia descrever certos fenômenos sobrenaturais que estariam acontecendo? O próprio João, na ilha de Patmos, muitas das descrições que nós vemos no livro de Apocalipse, muitas pessoas tentam conjecturar aquilo para comparar com objetos da nossa realidade nos dias atuais. Amém? Então você tem que entender. As pessoas pegam esse termo de fogo e começam a criar, mas é como de fogo. Mas eu não sei o que é, mas como assim? Parecido com fogo. Não era, porque se fosse um fogo na índiga, eu lembro muitas animações que eu via quando era criança, que aparecia uma chama diante das pessoas, um foguinho. Se fosse fogo, eles falaram, línguas de fogo. Mas era algo parecido. Então nós temos uma coisa que não pode ser claramente explicada, concorda comigo? Mas o Espírito Santo estava chegando, estava começando um novo tempo. O Espírito Santo que já agia através da sua igreja, validava os reis do Antigo Testamento, agora passava a termos livre acesso a Ele. Um privilégio que às vezes as pessoas colocam de lado. Hoje o Espírito Santo é algo que é livre acesso à igreja do Senhor. Então os milagres não estão restritos ao pastor de oração forte, não. O milagre pode acontecer na sua casa por meio da sua oração. Não ficou restrito a um grupo exclusivo de pessoas. Mas se nós não entendemos o que estamos fazendo, Deus não poderá agir através de nós, porque Deus nos chama a conhecer a Ele. E onde nós conhecemos a Deus? A sua palavra. Então o primeiro episódio que nós temos, vamos começar agora a juntar pistas. O primeiro padrão que nós encontramos, o que teve nesse evento? Lê para mim. Beleza. Temos 3 pistas aqui que nós precisamos guardar em nosso coração para entendermos esse evento. Então, o segundo evento aconteceu em Atos, capítulo 4, versículo 31. Leia para mim. Muito bom. Temos mais uma pista. Um novo fenômeno do Espírito Santo, pessoas que foram cheias do Espírito Santo, em um outro evento aconteceu. Então agora nós temos vento impetuoso, línguas como de fogo e outras línguas, e também temos terremoto, mas, confuso isso? Tínhamos línguas anteriormente, agora não temos, só temos um terremoto. Tivemos vento, fenômenos da natureza, temos o Espírito Santo agindo em minha igreja, mas não parou aí, nós temos muito mais. Atos capítulo 8, do 15 ao 17, vai printando aí, guarda a pregação com você depois, leia para mim, quando...
Legal, olha que bonito. Eles sabiam que antes do Espírito Santo ter sido derramado, eles já haviam recebido a palavra de Deus e sido batizados por águas. Então aconteceu a preocupação no coração dos apóstolos de completarem o processo. Porque agora, tem o Espírito Santo e eles não estão cientes disso. Vamos lá. Então, e chegando ali, olha como a Bíblia é simples, é só ler. Quando eles passaram pelas águas, havia o Espírito Santo? O Espírito Santo existia, sim, mas ainda não havia se derramado sobre a igreja como autoridade para ser batizado. Então ele fala, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Não foi um batismo especial, foi uma palavra bacana, foi um adendo, não sei a palavra certa seria essa, né? Foi um acréscimo de informação que eles não tinham. Eles não tinham se derramado sobre o Espírito Santo, diferente do nosso tempo, que nós temos esse acesso. E o versículo 17, então eles impuseram as mãos e receberam. Opa, terceira prova nossa aqui, nossa investigação, nosso CSI do Espírito Santo. Agora, nada de línguas, mas com imposição de mãos. Nós encontramos um padrão até agora? Não existe padrão. Fala para o seu irmão, não tem padrão. Ler a Bíblia dá trabalho, gente. Quando o nosso culto virar EBD, um dia a gente vai ter essas duas dinâmicas pela manhã, o nosso CETEP vai começar, né? Mas você tem que entender isso. Muitas pessoas têm a vida destruída, usadas por autoridades cristãs, por não ler a palavra de Deus. Dá trabalho. A Bíblia é simples, sim, mas existem assuntos na palavra de Deus que requerem profundidade, requerem esforço, para que você não seja controlado por um espírito de pombagira de cima do altar da igreja. É isso que tem acontecido. Porque as pessoas não leem a palavra de Deus. Não leem que existe espírito de adivinhação, que o diabo se transforma até em... Então, nós temos 3 situações diferentes e na nossa investigação até agora não encontrei nenhum padrão. Nós precisamos encontrar um padrão. Nós temos que entender qual é a questão então desses fenômenos que nós vemos muito charlatanismo dentro da igreja evangélica brasileira sendo realizado. Vamos lá. Mais um texto. Atos capítulo 10, versículo 44 e 48. Fala para o seu irmão, não desanima. Fica firme na leitura. Atos 10, do 44 e 48. Leia para mim, por favor. Segura aí. Ele veio para o que eram os seus, mas todos quantos receberam deram o poder de serem feitos. Então aqui já era a galera que nem circuncidado era, né? Os gentios, os mundanos. Era igual se eu e você tivesse sido pregado num local distante. Então veja, pessoas que nem sequer convertidas eram, receberam o Espírito Santo de Deus. Eles não eram pessoas exclusivas, não eram de um clã diferenciado, não. Isso é para você entender que Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus por isso. Pois eles os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então, e Pedro disse, próximo, será? Era comum naquela época, porque assim, nós não tínhamos uma Bíblia bacana e um evangelista como existe nos dias de hoje. Fala. Justo. Por isso que todo mundo... É uma fala muito interessante que a minha irmã falou aqui. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está sendo capacitado para a missão de ser filho de Deus, para a obra de Cristo, e recebe o Espírito Santo de Deus. Isso é muito... Essa é a minha linha de defesa. Eu não espero que todos concordem. Essa é a minha linha de defesa como pastor. Então você é capacitado. Mesmo porque, se o Espírito Santo não viesse habitar no ladrão da cruz na hora que Deus perdoou os pecados dele, você acha que ele estaria com Cristo no paraíso? Pensa.
Isso é importante, a Bíblia tem que pensar. Então, uma coisa legal do versículo 48 é: eles pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Por quê? Não tinha um evangelista como a Bíblia ali, trazendo a palavra, não. Então, naquela época, era muito importante que a palavra de Deus fosse semeada. Então, em certos momentos, quando acontecia essa espécie de evangelismo, as pessoas indo de lugar em lugar, pregando aos gentios, aos mundanos, se fizesse comparação como essa, então os apóstolos, os evangelistas, ficavam ali durante um tempo o quê? Passando a palavra de Cristo. Olha que seriedade que a igreja tinha, que privilégio, ali compartilhando a palavra de Cristo, para que a palavra continuasse a ser multiplicada e semeada. E eu pergunto a você, temos um novo acontecimento. Agora falando em línguas, mas sem imposição de mãos. Temos algum padrão, igreja? Não encontramos. Existe um padrão, mas está muito sutil. Vamos descobrir ao final. Então, o último texto, Atos capítulo 19, do 1 ao 7. Houve imposição de mãos e falaram com línguas. Diz o seguinte: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, quando aceitaram Jesus, quando creram que Jesus Cristo como o Senhor e Salvador? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então em que batismo receberam? Eles responderam: o batismo... Eu pulei? Perdão. Ih, volta. Não estou aprendendo a pegar um jeito com isso aqui. Acertei? Espera aí. Paulo explicou. Ai. Eu acho que eu perdi o texto. Aí, tá, Paulo explicou. Vai, pega comigo isso aí. João realizou o batismo de arrependimento. Foi? Foi, tô legal. João realizou o batismo dizendo que o povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como eram ao todo uns 12 homens. Guarde uma coisa sobre esse texto que é muito interessante. O volume de pessoas não valida agir no Espírito Santo. Uma ação do Espírito Santo ficou registrada para a história, num capítulo, por causa de 12 homens. Multidão não valida poder de Deus, não valida avivamento. O avivamento pode acontecer na sua casa, você de mão dada com a sua esposa e seus filhos. É da nossa natureza buscar regras para aquilo que fazemos, pois isso nos faz bem. Porque nós entendemos que se nós repetimos aquela estratégia, aquilo que eu li vai acontecer de novo. Só que eu lamento dizer para você, nós chegamos a esse momento aqui, vento impetuoso, línguas como de fogo, outras línguas, terremoto, nada de línguas, mas agora com imposição de mãos, falando em línguas, mas sem imposição de mãos, imposição de mãos e falando em línguas. Existe algum padrão? Não tem. Tudo, mas existe uma coisa que é comum a todos esses momentos. O Espírito Santo de Deus fez o que Ele quis. Esse é o padrão. O Espírito Santo faz parte da Trindade, é claro, de comum acordo com o Pai e com o Filho. Age como Ele quer e com quem Ele quer. A experiência espiritual que eu tenho, irmã Yolanda, você, cada um de nós ao longo da nossa existência, teremos experiências espirituais com Deus, se estivermos em intimidade com Deus. E será único. Não será motivo de baderna, de exibicionismo, não. Muitas das vezes será um livramento, será uma cura, será uma mensagem que você vai receber no momento de desespero. Eu já senti uma coisa maravilhosa. Quem aqui já sentiu paz? Quem já se sentiu abraçado em momento de desespero? Eu sei o que é isso. É o Espírito Santo de Deus. Cada um. E isso não tem que virar bibliografia. Isso não tem que virar exibicionismo. Eu não preciso ficar me exibindo para você aqui habilidades espirituais, não. Deus age com cada um como quer, no íntimo do coração de cada um. Quem é o homem? Quem é o vaso para dizer para o oleiro o que ele quer ser?
Isaías, capítulo 64, versículo 8, leia para mim. Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. A minha vida é resultado da obra de Deus. Ah, pastor, nós somos revestidos de autoridade. Tem aqueles que usam esse texto achando que vão torcer o braço de Deus. Gosto muito. Eis que... Lucas 10, 19, só para deixar registrado. E o texto anterior foi Isaías 64, 8, para quem está assistindo, vai assistir a pregação mais à frente. É importante que você leia textos como esse e não deixe as pessoas tirarem de contexto, pois todo texto fora de contexto se torna... Nós tivemos a missão dos 70, não tivemos? Homens revestidos de autoridade para pregar a palavra, para poder libertar demônios, curar pessoas. Em cada momento da história, Deus revestiu o homem de autoridade para fazer a vontade do Pai, não a vontade do homem. Todas as vezes que Deus revestiu a autoridade, é para fazer a obra dele. Não para brincar de se exibir que você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Efésios capítulo 2, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 10. Pois somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos. Deus faz a obra para que você ande nela. Você não faz a obra que você quer, você anda na obra do Senhor. Quando você faz a obra que você quer, você está servindo a Satanás e ao seu coração. Dura coisa. Então as pessoas se esquecem que o dia de Pentecostes foi a chegada do Espírito Santo. Foi um evento único. A gente canta, caia fogo do céu. É legal, que é um cântico que está enaltecendo o momento de Elias. Legal, nós estamos trazendo à memória, cantar aquele cântico, se você canta ele como alvo de lembrar o Antigo Testamento, aquele momento tão extraordinário diante dos profetas de Baal, cante dessa forma. A gente pode cantar um cântico como esse, mas não trazer achando que isso vai acontecer, porque nós vamos estar sendo ingênuos e fantasiosos. Nós precisamos entender sobre isso. A falta de manifestações genuínas do Espírito Santo, de fato, tem causado angústia no coração da igreja. De se perguntar por que as coisas não são como antigamente. Eu vou dizer para você como as coisas não são como antigamente. Porque eu creio no sobrenatural de Deus. Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê que Deus ainda faz milagres? Sim! Mas será que Deus fará um milagre diante de uma igreja enquanto uma pessoa da equipe de mídia estiver com o celular na sua cara? No seu rosto, perdão. A palavra foi errada, equivocada. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai fazer milagres reais com um homem com a roupinha justinha, marcando o seu corpo todinho, muito musculoso, certo? Nada a ver com o exercício, tem que fazer também. Essa semana eu quero voltar para a academia, né? Beleza? Mas você acha que Deus vai permitir que o milagre aconteça na igreja para que o homem fique se exaltando, postando 1000 fotos na internet, dizendo que naquela igreja milagre acontece? O grande problema da igreja hoje, por que existem poucos milagres? Porque a igreja idolatra o agente da oração e não aquele que respondeu à oração. Deus, eu creio que no momento que nós pararmos como igreja, de olharmos para os homens, voltarmos nossos olhos a Deus e deixarmos parar com o exibicionismo de milagres, parar com o exibicionismo do agir de Deus, como se por um acaso uma foto bem implementada ou um tema bem escolhido na propaganda do Instagram da igreja fosse caracterizar um agir diferenciado de Deus. Eu quero deixar para a sua meditação, porque a partir de semana que vem nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Quem aí quer ter um dom, diga amém. Nós temos que procurar, a palavra de Deus fala. Eu quero que você leve 3 coisas para o seu coração essa semana. Primeiro, estude Coríntios. 1 Coríntios 12, 14 ao 14, capítulo 12 ao 14, para entender a diversidade e a ordem dos dons espirituais. Printa aí sua tela. É um exercício para a sua edificação.
Se você quiser passar desapercebido, pagar, né? Meu alvo como pastor é orientar você espiritualmente. Então, 1 Coríntios, capítulos 12 ao 14. Estuda um pouquinho em casa. Adiciona ao seu devocional. E pastor, estou no meu programa de leitura. Legal. 3 capítulozinhos não vão atrapalhar a sua vida. Segundo, ore para que o Espírito Santo te purifique e capacite, sem impor expectativas humanas. E terceiro, avalie as práticas da igreja à luz da palavra, rejeitando o sensacionalismo e buscando a glória de Deus e não do homem. Você crê que Deus ainda faz milagres? Você crê que Deus tem dado dons aos homens? Vamos continuar esse assunto na próxima pregação. Vamos todos ficar de pé.